Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Reforço Escolar Matemática. Sou o professor Wagner. Esse é o nosso curso de noções básicas sobre matemática financeira. Estamos na aula de número 4. Agora vamos entrar no conteúdo regra de 3 compostas, tá? Se você não viu a aula 1, aula 2 e aula 3 e os exercícios que eu resolvi aqui nas respectivas aulas, você pode estar voltando aqui na playlist e assistindo. Eu acredito que é bem melhor para você entender regra de 3 composta, tanto que uma complementa a outra. Essa aula eu só vou explicar alguns exemplos aqui como nós possamos resolver. Aí na aula em seguida, que é a aula 4.1, vamos resolver os exercícios. Vamos aqui. Regra de 3 composta. Primeiro a gente tem um problema que envolve mais de 3 grandezas. Na regra de 3 simples só envolve 2 grandezas para a gente compará-las, tá? A regra de 3 composta envolve mais de 2 grandezas. Então vamos trabalhar com mais de 2 grandezas, trazendo os conceitos de proporcionalidade e resolvendo da forma que o problema ele nos impõe, que tem que ser feita a análise, se é direta ou se é inversamente proporcional. Então, as primeiras aulas vão ajudar, tá? De certa forma, você a entender bem esse conteúdo. Vamos aqui no problema 1. Consideramos dois operários que produzem em 5 dias 320 peças de certo produto. Quantas peças desse produto produzirão 5 operários em 8 dias? Percebam que nós temos a grandeza operários, que é a quantidade de trabalhador. Vou colocar a letra O, que são dois operários, tá? Letra O, vou tentar colocar um 2. Temos agora a próxima grandeza, dias, que é a grandeza tempo. Vou colocar T de tempo. Peças, quantidade de peças. Eu posso determinar letra P de peças, tá? Quantidade de peças, letra P. Então temos operário, quantidade, temos o tempo, que é dado em horas, neste caso aqui o nosso é dias, tá? Então vou associar da seguinte forma: meu tempo ele é 5 dias. Ele está dizendo que dois operários produzem em 5 dias 320 peças. Então eu preciso desses valores para mim fazer a análise. Quantas peças? Então já venho na grandeza peças aqui e marco uma incógnita, que a maioria das vezes nós usamos como X. Quantas peças desse produto produzirão 5 operários? Percebam, nós temos aqui 2, agora temos 5. Quantos dias? 8 dias, que é o nosso tempo. Agora temos que fazer a devida análise. Primeiro eu vou observar essa que tem incógnita, tá? Então eu tenho peças. Primeiro eu vou até fazer algo aqui para nos auxiliar um pouco. Aqui, vamos imaginar que eu tenho isso aqui. Aí eu venho aqui e tampo primeiro essa. Vou tampar, esqueço. Eu uso o dedo aqui, tá? Eu uso o dedo para tampar. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Agora eu analiso só duas. Então eu tenho, se a quantidade de peças vai aumentar, eu vou precisar de mais ou menos tempo para produzir. Vou precisar de mais tempo. Logo, essas grandezas vão ter o mesmo sentido de flecha, tá? Agora eu venho aqui, no caderno você pode usar o dedo, tampo, e vou analisar agora peças e operários. Se eu tiver mais operários, eu vou produzir mais ou menos peças, eu vou produzir mais peças. Então, também no mesmo sentido. Então, eu tiro, observo que todas as grandezas elas vão ser diretamente proporcional. Então, basta que eu estabeleça a relação de proporcionalidade, tá? Como assim, professor? Basta que eu estabeleça o seguinte: 320 está para x. Eu vou estabelecer, assim como essas outras duas aqui, pessoal, eu vou multiplicar, tá? Primeiro eu estabeleço aqui tem um x, que tem a variável que eu quero encontrar. O restante eu multiplico. 2
sobre 5 e 5 sobre 8. Quando for inversamente proporcional, vai ter que inverter, como nós trabalhamos. Aqui são todas diretas, mas se existisse, alguma que fosse inversa, eu iria inverter, tá? Aqui eu iria inverter, mas vai ter aqui o exemplo e eu vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal, eu já posso simplificar, usar o Samurai Jack aqui, ó, tá? Por que simplifica, professor? Porque quando eu multiplicar aqui, 2 vezes 5 vai ser 10 e 5 vezes 2 vai ser 40. Eu vou poder simplificar por 5 em cima e embaixo, tá? Aqui eu posso simplificar dessa mesma forma por 2 e aqui eu posso simplificar por 2. Logo eu vou ter simplificando por 2, 2 dividido por 2, o resultado aqui vai ser 1. E 8 dividido por 2, o resultado aqui vai ficar 4, tá? Então eu vou ter 320 sobre x igual a 1 sobre 4. Aí eu posso usar a propriedade fundamental das proporções, que é o produto dos meios, desculpa, é igual ao produto dos extremos. Então, vai ser 320 vezes 4. 320 vezes 4, 4 vezes 2, eu vou ter que vai terminar com 0, por causa do 320. Se fosse 40, seria 2 zeros. 2 vezes 4, 8. Não vão nada, então 3 vezes 4, 12. 1280 peças, tá vendo? Peças aqui, ó, que é o que eu tô querendo encontrar. PCS, peças, tá? 1280 peças. Vamos aqui, ó, vamos aqui, ó, exemplo 3, exemplo 2, né? Coloquei como exemplo 1, aquele foi um problema, mas não vai ser um exemplo 2 aqui também. Temos o seguinte, 3 predeiros constroem. Então, já percebo que tem predeiro aqui na ideia. Então, esse 3 aqui, ó, pessoal, tem que ficar muito esperto nisso, porque às vezes a questão traz o 3 escrito, mas ele tem que ser representado em quantidade. Constrói um muro de 20 metros de comprimento em 10 dias. Quantos dias levam 5 predeiros para construir 30 metros desse mesmo muro? Vamos associar aqui novamente. Temos a grandeza, predeiros, que vai ser os trabalhadores, tá? Que vai construir. Temos também comprimento e temos também dias. Essas 3 grandezas. Então, posso estabelecer 3 predeiros, constrói um muro em 20 metros, 10 dias. Quantos dias levam? Então, quantos dias levam, já estabeleço aqui em dias x. Levam 5 predeiros, para construir 30 metros desse mesmo muro. 30 metros de comprimento, né? Que a gente fala de comprimento, o muro. Então, temos que observar as grandezas. Eu vou avaliar primeiro esta, da seguinte forma. Se eu aumentar, vamos esquecer primeiro essa aqui, tampar aqui isso. Você usa o dedo, eu uso esse. Aí eu vou analisar primeiro. Se eu aumentar os dias, eu vou construir mais ou menos o comprimento desse muro. Vou construir mais. Então, se um aumenta, a outra grandeza aumenta, então elas são ditas diretamente proporcional. Agora eu venho aqui, tampo essa aqui, esqueço um pouco ela e venho para a grandeza predeiros. Se eu tiver mais predeiros, eu vou precisar de mais ou menos dias para construir o muro. Sendo que nós podemos pensar da seguinte lógica. Eu sozinho vou construir um muro, tá? Eu vou construir um muro sozinho. E se você vier comigo para construir, a gente vai demorar menos tempo. Vai ser 2 mãos de obras para executar uma obra, tá? Então são inversas. Se a quantidade de predeiros é maior, os dias para construir vai ser menor. Logo, as flechas têm sentidos opostos. Então, eu determinei para baixo, então essa tem que estar para cima. Muito bem, fazendo isso aqui, podemos ir para a análise
podemos ir para a análise relacionando as proporções. Primeiro eu tenho 10 sobre x, tá? Igual. Essa que é direta, eu não vou modificar. Vai ficar 20 sobre 30. Multiplicando, tá? Sempre. Agora essa eu vou ter que inverter o meu antecedente e o meu consequente. Então é 3, 5 vai ficar 5 sobre 3. Por isso que é importante entender um pouco de razões inversas lá. Eu falei na primeira aula para vocês sobre razões inversas. Então é interessante ter essa análise e esse conhecimento. Vamos simplification aqui, tá? Agora eu posso multiplicar, sempre assim, quando eu multiplico fração. Então eu vou ter 10 sobre x, vamos lá, 10 sobre x igual a 2 vezes 5, 10, sobre 3 vezes 3, 9, tá? 10 sobre 5 vai ser 9. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que x, aplicando aqui a propriedade fundamental das proporções, vamos ficar com 10x igual a 10 vezes 9. Que vocês percebem que esse 10 vai passar dividindo, então eu vou simplificar 10 com 10, tá? Quando eu tenho uma multiplicação aqui, eu vou passar dividindo, eu posso simplificar. Então, logo x é igual a 9. 9 o que, pessoal? 9 dias. Isso mesmo. Muito bem. 9 dias. Temos aqui um exemplo 2, né? Para a gente já aprimorar os nossos conhecimentos. E ele diz o seguinte: 4 máquinas produzem 48 peças. Eu peço atenção quando está em letras, né? Quando está escrito, o número não está representado na forma comum, que é a forma numérica. Mas 4 máquinas, eu vou ter que a quantidade de máquinas. Então, máquinas, eu vou colocar M. Isso vai ser 4 máquinas, produzem 48 peças. Então, quantidade de peças. E certo produto em 3 dias. Então, dias vai ser o nosso tempo, dias. Quantas peças produzirão? Aí vem as perguntas. Mas primeiro eu tenho que estabelecer as grandezas de cima. Por exemplo, 4 máquinas, será 4. E 48 peças, ok? E também em 3 dias, tá? Isso será a nossa proporção. Essa é a ideia principal. É o que uma coisa faz para a gente estabelecer a proporção para que outras coisas, outras grandezas diferentes vão fazer, tá? Em quantas peças? Então, quantas peças será x aqui, no quesito peças? 5 máquinas, temos aqui 5 máquinas iguais às primeiras durante 8 dias, que vai ser o nosso tempo, tá? E vamos agora estabelecer aqui. Opa, primeiro eu tenho que observar quem é que está com a incógnita, então eu vou usar desse lado aqui. Fica mais lógico para mim. Vamos aqui. Se eu tenho que produzir mais peças, eu vou precisar de mais ou menos tempo. Vamos analisar primeiro tempo e peças. Se eu tenho mais peças para produzir, eu vou precisar de mais ou menos tempo. Eu vou precisar de mais tempo. Quanto mais peças, mais tempo eu vou precisar. Então, temos peça agora. Se eu tenho mais máquinas, eu vou produzir menos peças ou mais peças? Se eu tenho mais máquinas, eu vou ter que produzir mais peças, né? E se eu tenho menos máquina, eu vou produzir menos peças. Entendeu? Então, tem essas analogias que nós temos que estabelecer. Logo aqui, percebemos que são todas diretamente proporcionais. Então, vou estabelecer as devidas razões, tá? Primeiro, 48 sobre x é igual. Vou multiplicar. Como todas são diretas, não precisa inverter. Então, tá muito simples. Se eu quiser simplificar, é bom ter esse hábito de simplificar. 4 por 4 é 1, 8 por 4 é 2, tá? Então, logo, 48 sobre x é igual
a 3, aqui a gente multiplica direto, 3 sobre 10, tá? Eu tenho que o x é igual a 3x é igual a 48 vezes 10. Se eu simplificar 3 aqui e 3 aqui, eu vou ter que aqui vai ficar 1. E ali 48 dividido por 3, 48 dividido por 3 vai dar 16, desculpa. 48 dividido por 3 vai dar 1, sobra 1. 1 desce o 8, c vezes 3, 18. Então vai dar 16. Logo, meu x aqui vai ser igual a 16 vezes 10. Que eu simplifiquei aqui, deu 16. Então, x é igual a 160 peças, certo? 160 peças. Então, pessoal, essa foi a aula, né? Para explicitar o assunto regra de 3 composta. Próxima aula serão os exercícios de aprendizagem. Espero vocês na próxima aula e até logo!